infância foi o período a qual o homem tinha sido expulso do jardim. E eles deviam agora buscar, esforçar-se para reconstruir a sua intimidade com o seu Criador. No entanto, o ser humano, movido pela sua natureza carnal, movido pelos seus desejos carnais, ele se afunda no pecado. Ele já estava no chão, agora ele tenta cavar mais fundo para ele quer ir. Ele queria satisfazer os seus desejos carnais, ele queria pecar, ele queria errar, ele queria viver de acordo com os seus próprios vontades, queria viver de acordo com os seus próprios conselhos. Daquela descendência de um homem chamado Sete, a palavra de Deus nos falando, filho de Adão, que foi quando os homens agora começaram a invocar o nome do Senhor. Havia uma esperança. Aleluia. Nós vamos ler Gênesis e nós encontramos que os filhos de Deus, da linhagem de Sete, começaram a se relacionar com as filhas dos homens, as filhas de outras descendências. E mais uma vez, aquilo que era santo, aquilo a qual a humanidade buscava Deus, se relacionou com a parte da humanidade que vivia de acordo com os seus preceitos. E essas duas descendências se entrelaçaram. Aleluia, a humanidade foi começando aí, cada vez mais a beira de sua extinção, até que Deus olha do céu, Deus estava como o pecado estava, Deus olha do céu, olha para a humanidade, identifica que o pecado havia corrompido. A palavra de Deus fala que o pecado havia corrompido a humanidade. O que é corromper? Corromper é algo externo, corromper é algo que vem de fora para dentro. Ela não se corrompe, aleluia, de dentro para fora, mas se corrompe de algo externo. O pecado veio de fora, corrompeu o homem e habitou no seu coração. A natureza existia dentro do homem, mas a esperança de buscar Deus também existia. E agora Deus olha para o homem chamado Noé. E a palavra de Deus está falando que Noé foi considerado justo em sua geração. O único homem em meio à sua geração que foi considerado justo. O único homem em meio à humanidade, em meio à sociedade atual, naquela época, o único homem que havia sido considerado justo. O único homem que não tinha se contaminado. O único homem que guardava os preceitos, guardava, aleluia, a sua santidade. E Deus olha para Noé e fala: Noé, vai construir uma arca. Noé vai construir uma arca. Deus deu as medidas, Deus deu tudo como Noé deveria fazer. E Noé construiu aquela arca. Deus falou que o juízo estava próximo. O juízo estava chegando. O julgamento, aleluia, da consciência estava chegando. Aleluia, a consequência pelo pecado da humanidade estava chegando. E Noé constrói aquela arca. Noé constrói aquilo, aleluia, que não era parecido com o navio, não era parecido com o barco, porque barco tem lei para se controlar, barco tem algo para se dar direção. A arca não tinha lei, a arca não tinha palheta, a arca não tinha motor, a arca não tinha nada para ser controlada, exceto pelo próprio Deus. O único que podia controlar a arca era o próprio Deus. Deus falou: Noé, tu só vai construir, mas quem vai direcionar sou eu. Amém. Deus falou: tu vai construir uma janela para cima e uma porta na lateral. Só isso. E Noé construiu de acordo com aquilo que Deus havia ordenado. Mas queridos, eu quero chegar com isso nessa noite. Há um mistério muito profundo na arca de Noé. Por quê? Porque a arca de Noé, ela tipifica Cristo. A arca de Noé, ela tipifica Jesus Cristo.
entre a tua e a tua família. Não é entre a tua e a tua família. Os filhos que iriam escapar do julgamento. Aleluia, Deus fala, não é. Tu vai pegar os animais e tu vai colocar dentro da arca. Mas a arca tinha muito espaço. A arca tinha 3 compartimentos. O inferior, o segundo e o terceiro. Tinha espaço para a gente. A arca tinha espaço para as pessoas. A arca tinha lugar para as pessoas. Ele começou a entrar na arca e ainda havia lugar. Meu Deus. Ele começou a entrar na arca e ainda havia lugar. Glória a Deus. Mas quando Noé só família entrou os animais, agora Deus fecha a porta. Deus cela a porta. E o dilúvio veio sobre a terra. E um detalhe muito importante: que a arca precisava ser betunizada. O betume ele é usado para fechar brechas. O betume ele é usado para selar. O betume é usado para conservar a madeira. O betume é usado para fechar as brechas que poderiam haver entre as madeiras. Pela palavra de Deus, quem o sela é o Espírito Santo. Ô glória. Pela palavra de Deus, o que nos sela é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem de todo pecado. É o Espírito Santo que tem o homem. É o Espírito Santo que consegue convencer o homem. Lembra que eu falei que a arca significava Cristo, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus Cristo é nascido do Espírito. Aleluia, homem Deus, se ocupa da pureza da sua divindade. Aleluia, ele é a arca, o próprio Deus, falando, eu vim para salvar a humanidade. Eu vim para ajudar a humanidade. Eu vim para salvar. Glória a Deus. É necessário entrar na arca. É necessário se esforçar para entrar na arca. Já tinha uma porta. E ele vem falando: eu sou a porta. 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 Ele vai ser a porta para você entrar. Ele é a porta para você achar salvação. Ele é a porta para você achar a esperança da tua vida. Quem sabe hoje você chegou aqui triste, angustiado. Quem sabe você saiu da sua casa com a sua família destruída. Quem sabe você saiu da sua casa nessa noite com o trabalho, com afazeres, com a sua casa destruída, com o filho na rua, com a esposa na rua, com a esposa na rua. Quem sabe a situação da sua casa está assim. Quem sabe o cenário da tua vida está assim, acabado, desolado, destruído, sem esperanças. Aí as pessoas olham para você e falam: você não tem mais esperança, você não tem mais jeito. As pessoas olham na rua e apontam: esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais esperança. Aí eu não o que fazer com ele. Às vezes está aqui nessa noite falando: Jesus, Jesus, Jesus é a única esperança. Aleluia. E agora, eu quero te levar para o Evangelho de Lucas, onde narrava uma parábola do próprio Jesus Cristo, de um homem que deu um grande banquete. E ele mandou os